Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para comentar o Evangelho. Meu nome é Carinha Vieira, sou voluntária da Casa de Francisco e agradeço a companhia de cada um de vocês. O Evangelho de hoje, nós vamos trazer uma reflexão sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos. Nos itens 5 e 6, que é a parábola do semeador. Vamos à leitura inicialmente, meus irmãos. O Evangelho nos diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós, outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra, que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes. E não está, senão por um tempo, quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhes presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes? Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmo? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos. O primeiro ponto que me chama muita atenção nesse evangelho, meus irmãos, me remonta à mensagem do Cristo sobre o Ide. Cristo buscou a terra fértil para semear. Cristo não só falou, mas Cristo foi. O que o evangelho nos diz desde o início? Naquele mesmo dia, Jesus tendo saído de casa, então ele vai levar a palavra, ele vai levar a mensagem. Sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão. Então Jesus criou o clima propício para semear, para levar a mensagem. A parte dele, que era lançar a semente, foi feita.
Muitas vezes nós dizemos, mas não, eu não consigo, eu não posso. Veja, nós temos inúmeras oportunidades de falar do Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Não é o falar discurso, mas o falar nas nossas ações, na nossa palavra, na palavra de conforto que nós damos. De diversas formas nós podemos cumprir o ID de Jesus. E muitas vezes nós nos acomodamos. Muitas vezes nós estamos ocupados demais para Cristo. Ocupados demais para a mensagem que conforta o nosso coração. E aí nós não levamos essa mensagem para aqueles que precisam, para aqueles que estão sedentos, né, da palavra. Ah, mas às vezes eu vou falar de forma a confortar o meu irmão e ele não recebe de bom modo. Você faz a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E isso eu estou trazendo para mim também. Muitas vezes nós nos recusamos, muitas vezes nós nos esquivamos da oportunidade de desenvolver aquilo que nós recebemos, né? Porque nós recebemos e nós estamos aptos sim, na medida das nossas, temos limitações, mas nós temos inúmeras bênçãos a contar. E muitas vezes nós não dividimos isso com o outro, né? De contar, de testemunhar, de falar, de acreditar, de realmente manter vivo o ensinamento do Cristo em relação ao ID. Vamos sair de casa no sentido de sairmos de nós mesmos e levar a mensagem do Cristo. E não colocar, embora essencial, não colocar o trabalho acima do Cristo, não colocar a família acima do Cristo. Porque, na verdade, quando você diz que está colocando, normalmente não é a verdade. São desculpas, né, que a gente utiliza às vezes para nos afastarmos do Cristo e dos ensinamentos do Cristo. Então, meus irmãos, Cristo buscou a terra fértil para semear. Nós estamos buscando. Eu sei que nós estamos num nível diferente do Cristo, mas ele não é o nosso referencial. Então Jesus, também outra coisa que me chama muita atenção, é que Jesus lhes disse muitas coisas por parábolas, está escrito, né? Jesus fala, mas ele requer, ele leva a mensagem, mas ele exige de nós que nós pensemos por nós mesmos. Que nós estejamos atentos, que nós estejamos de coração aberto, que nós estejamos disponíveis. E até que ponto nós estamos disponíveis para receber a mensagem? Então é sobre isso que a palavra vai nos falar, que o Evangelho vai nos falar. Quem é o semeador? Jesus. Quem é a semente? O ensinamento de Jesus, o Evangelho, a mensagem de Jesus. Lembrando, é o movimento. Jesus não só falou, Jesus levantou e foi lá, juntou a multidão e lançou a semente. E Jesus escolheu para quem ele lançava a semente, ele falava a uma multidão. Cada um vai receber da forma como escolher, porque nós temos livre-arbítrio para isso. Mas ele fez a parte dele, ele lançou a semente. Quem somos nós? Nós somos o solo, nós somos o campo de semeadura. Que solo nós somos, meus irmãos? Que solo nós estamos querendo ser e que solo nós somos? Porque uma coisa é o que nós queremos, e queremos muitas vezes superficialmente, porque não queremos a partir de nenhum esforço. Então vamos ver. O que ele nos fala sobre os 4 tipos de campos de semeadura? Nós temos a semente caída ao longo do caminho. Aquele que escuta a palavra e não lhe dá atenção. Veja, se a gente vê um caminho no interior de terra, a gente vê que no caminho onde há muito trânsito, normalmente não nasce mato. Porque é constante o movimento, então ali não vai florescer, aquela semente não vai se desenvolver. Certo? Esse é aquele que escuta a palavra e não lhes dá atenção. É muito superficial mesmo. Caiu ali, mas não vai crescer porque não é um solo propício. Que a gente possa não ser esse solo. Semente caída nos lugares pedregosos. É o que escuta a palavra, que recebe na hora com alegria, mas ele não tem em si raízes. É algo superficial. Que nós também não sejamos esse cristão que é superficial. Que não deixa a semente enraizar em nós, que não deixa o Evangelho fazer parte da nossa alma, preencher as nossas angústias, preencher as nossas ansiedades. Porque o Evangelho é que pode mudar tudo isso, nos dá uma esperança, nos dá uma perspectiva de futuro, de um futuro melhor, de felicidade plena, que nós não vamos encontrar tão facilmente
né? É algo a ser alcançado, algo a ser buscado e construído. O terceiro tipo de campo de semeadura, nós temos a semente caída nos espinheiros. É o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si essas palavras. Muitas vezes, aquilo que eu falei no início, nós estamos muito ocupados com as nossas coisas, muito preocupados em produzir o nosso sustento, ok, mas às vezes nós passamos da nossa necessidade e colocamos coisas supérfluas acima do que é o importante, o verdadeiramente importante. Acima das oportunidades, nós nos sufocamos de coisas, nos enchemos de coisas e deixamos de lado aquilo que é realmente importante. O evangelho, a família, o amor, a amizade, né? As coisas que realmente ninguém pode tirar de nós. Porque embora a gente tenha despedidas aqui, são despedidas passageiras. Haverá um reencontro. Eu creio. Você também crê? Então vamos seguindo, né? Que nós sejamos, meus irmãos, a semente caída em boa terra. Que nós recebamos a semente como sendo nós uma boa terra. Nós o solo, nós o campo de semeadura que escuta a palavra, que presta atenção e que dá frutos. Veja, o Evangelho nos fala, nós temos pessoas que produzem frutos em proporções diferentes, mas isso não nos torna menos importantes porque somos em proporções diferentes. Nós temos que fazer o melhor que nós pudermos fazer, o melhor que nós somos capazes de fazer. Sempre, sempre buscando o melhor. Eu não preciso ser um Chico Xavier, eu não preciso ser uma Madre Teresa, eu não preciso ser Gandhi. Cada um na sua proporção, eu preciso ser o melhor. Eu estava lendo, meus irmãos, este livro, Superando a Ansiedade, certo? Que foi do Clube do Livro, muito maravilhoso. E a autora é a Eulália Bueno. Ela recebe mensagens aqui nesse livro da mentora Maria do Rosário de Pilar. E a seguinte mensagem me chamou muita atenção para o nosso evangelho de hoje. Ela é intitulada Cristo Espera por Ti. Ela tem várias mensagens, né? E é uma intitulada Cristo Espera por Ti, que diz o seguinte: não te detenhas mais ante os caminhos equivocados por onde tantas vezes insistes em caminhar. Não imobilizeis a marcha de ascensão ao bem. Olha ao redor, contabiliza os bens conquistados e segue adiante. Se perceberes que o mal enxameia as almas, faz o bem multiplicar-se ainda mais em ti. Nunca desistas do amor. Avança na certeza de que Cristo espera por ti. Olha que certeza mais linda. Cristo espera por nós. Cristo espera que nós o tenhamos de fato como exemplo. Exemplo vivo, exemplo prático. Então, meus irmãos, se é Cristo que nós almejamos, é um trabalho, uma jornada que acredito ser desafiante para muitos de nós. Aliás, para todos nós, né? Mas que nós possamos encarar esse desafio, que nós possamos aceitar esse chamado. Porque não é ninguém menos do que Cristo, nosso exemplo, nosso modelo, que nos chama, que espera por nós, que aguarda que nós sejamos o solo propício, que nós estejamos dispostos a dar bons frutos, que nós estejamos dispostos a, de fato, continuar dando a devida atenção para a mensagem que ele traz para nós, para que nós possamos sempre avançar, sempre crescer, sempre dar o melhor de nós. Meus irmãos, além de querer saber, querer pedir que cada um de vocês reflitam, assim como eu estou refletindo sobre isso, que solo nós somos, qual o tipo de campo de semeadura, eu lhes pergunto, lhes deixo essa pergunta final. O Evangelho está vivo em nós ou é apenas letra morta? Que o Evangelho viva no coração de cada um de nós. Eu gostaria de deixar um abraço forte para a tia Dani Fernandes, coordenadora da evangelização da Casa de Francisco, e para os outros tios e tias que sempre plantam a semente do Evangelho nos corações das crianças e dos jovens da casa, sem fazer acepção de pessoas, sem colocar nada, a religião acima do amor. Que o amor sempre vença e que a gente vá, porque Cristo está sempre esperando por nós. Vamos em frente. Paz e bem, meus irmãos.